Ontem a seleção brasileira entrou em campo pelas eliminatórias para enfrentar o Equador fora de casa. Já classificado com uma campanha bem confortável para a Copa do Mundo no Catar, o Tite vem utilizando agora esses últimos jogos das eliminatórias para que ele possa dar oportunidades para alguns jogadores e também fazer alguns testes táticos. Mas um ponto que segue chamando muito a atenção é o fraco desempenho do ataque, principalmente na ausência do Neymar. Afinal de contas, será que o esquema do Tite estraga os nossos atacantes? Você vai conferir tudo isso comigo nesse vídeo agora, após a vinheta da seleção brasileira. Ontem o Brasil, fora de casa, enfrentou o time do Equador num jogo muito difícil. Apesar do Brasil ser infinitamente melhor tecnicamente do que a seleção do Equador, jogar fora de casa é sempre muito difícil nas eliminatórias. Não à toa, se você pegar historicamente, o Brasil sempre teve problemas jogando fora de casa contra o Equador, contra a Bolívia, contra o Uruguai, apesar de não serem seleções assim tão competitivas quanto a nossa. Então o Brasil ontem teve sim muitas dificuldades e tudo que conseguiu foi um 1-1, com o gol do Brasil sendo marcado pelo Casemiro. O Brasil muitas vezes não conseguiu controlar a partida, muitas vezes a bola ficava muito mais com a seleção do Equador e é uma coisa preocupante. Até porque quando chegar na Copa do Mundo a gente pode pegar seleções que são mais encorpadas e têm jogadores tecnicamente melhores. A gente pode pegar uma França, pode pegar uma Bélgica, e aí sim eu quero ver qual vai ser o comportamento da nossa seleção. Mas vamos falar hoje especificamente do ataque, que é uma posição que a gente critica muito o desempenho dos jogadores. Eu separei aqui para vocês 3 jogadores que não vêm rendendo o esperado na seleção brasileira: Gabriel Jesus, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Por que esses jogadores não conseguem balançar as redes? Tem algo de errado. No caso do Gabriel Jesus, ele é um cara que teve um início muito bom na seleção brasileira, inclusive contra o Equador, lá em 2016, marcando 2 gols também pelas eliminatórias. Mas depois da Copa do Mundo, o rendimento do Gabriel Jesus caiu demais, ele já não foi bem na Copa, e depois da Copa também o desempenho dele, a cada convocação que passa, vem sendo pior. Para vocês terem uma ideia, o último gol do Jesus pela seleção brasileira foi em 2019, na final da Copa América contra o Peru. Desde então, nunca mais marcou um gol. Será que a culpa é só do Gabriel? Porque assim, na atual temporada pelo Manchester City ele tem 6 gols e 9 assistências. Então ele está de alguma forma envolvido em gols. Porque na seleção isso não acontece. Agora vamos aos números do Vinícius Júnior, que é um cara que, claro, começou a ser convocado mais recentemente. Mas a atual temporada do Vini Júnior no Real Madrid é muito boa. São 15 gols e 10 assistências, fora os dribles desconcertantes. É um cara realmente diferenciado, mas que não vem tendo seu potencial explorado da melhor maneira na seleção. Não à toa, até o momento, o Vinícius Júnior ainda não fez nenhum golzinho pela seleção principal. Outro jogador que também ainda não marcou pela seleção principal foi o Matheus Cunha, atacante do Atlético de Madrid. Ele teve já 2 jogos como titular, foi oportunizado, mas ainda não conseguiu balançar as redes. No Atlético de Madrid, na atual temporada, ele tem 5 gols e 2 assistências, então também está envolvido em gols. E aí como é que você me explica um jogador conseguir fazer gols e dar assistências no clube e chega na seleção ele não consegue? Claro que tem algum erro. E será que o erro é o jogador ou o erro é o esquema tático? Apesar do bom desempenho do Rafinha recentemente, do Antony, do Neymar como sempre, porque é um cara bem acima da média, a gente tem que concordar que na seleção brasileira o esquema do Tite não prioriza, não destaca os nossos atacantes. Desde os tempos de Corinthians, o Tite sempre priorizou a parte defensiva. Então ele utiliza esses jogadores que jogam abertos como o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Antony, o Gabriel Jesus, que tá jogando assim agora. Ele utiliza esses pontas para ajudar os laterais a marcarem. É isso mesmo. Então por isso a gente não consegue ver o Vinícius Júnior tendo liberdade para poder partir para cima, o Rafinha, o Antony, o Gabriel Jesus, porque eles ficam desgastados tendo que ajudar a marcar. E é natural. Se você passa a maior parte do tempo marcando e usando toda a sua energia para marcar, para correr atrás do lateral adversário, é claro que na hora de atacar você vai estar sem perna, não vai ter mais a mesma força. E eu acho que isso é errado, porque você tem jogadores de muita qualidade. A seleção brasileira tem jogadores muito bons. Imagina se o Vinícius Júnior pudesse ter na seleção brasileira a mesma liberdade que ele tem no Real Madrid, o Antony ter na seleção a mesma liberdade que tem no Ajax. Com certeza a nossa seleção seria muito mais agressiva e traria também muito mais dificuldades para o adversário. E outra, eu acho ainda mais errado o Tite fazer isso se tratando de eliminatórias,
porque a seleção brasileira, eu já disse, é tecnicamente superior a Equador, superior a Peru. Então, você tem que impor o seu ritmo de jogo e não esperar que seleções mais fracas imponham o seu ritmo. Uma coisa que o Tite fazia na época da Copa do Mundo de 2018 e não consegue mais fazer hoje, é uma coisa que ele usou por muitos anos no Corinthians, que era a questão do elemento surpresa. Esses atacantes, como Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Rafinha, ajudam os laterais a marcarem. Só que na hora de atacar, quem vai fazer o gol não são esses atacantes, seriam no caso os volantes ou então os meias. Por muito tempo isso deu certo na seleção brasileira. Ali na época da Copa do Mundo, um pouco antes da Copa do Mundo, nas eliminatórias, quem fazia muitos gols era, por exemplo, o Paulinho, que também fazia muitos gols na época do Corinthians. Porque ele chegava na área adversária como um elemento surpresa. Hoje a gente não tem esse jogador. Apesar do Casemiro ser um grande volante e o Fred também vir jogando bem, eles não têm essa característica de ser elemento surpresa, de pisar na área. Então, muitas vezes, os atacantes da seleção, os camisas 9, como o Gabigol, o Matheus Cunha, esses caras ficam isolados, porque os meias não encostam e os pontas também estão ajudando a marcar. Então, os camisas 9 acabam perdendo a função, não conseguem nem segurar a bola porque não tem nenhuma aproximação. E eu acho que é sim muito importante a gente chamar atenção para isso que está acontecendo, porque, como eu disse, quando chegar a Copa do Mundo, a gente vai enfrentar times que são muito mais estruturados. Ataques melhores, meio-campos melhores, defesas melhores. Então, se você não está conseguindo ter um bom desempenho ofensivo contra as seleções fracas, imagine então contra as seleções fortes. Imagina o Brasil pegar um time que joga com 5 jogadores atrás, como a Inglaterra, como a Itália, vai sim ter muitas dificuldades. Isso mesmo que tenha o Neymar, porque sempre tem um jogador a mais para poder ficar na sobra, para poder dar o bote. E aí eu acho que a seleção brasileira vai ter muitas dificuldades, porque, querendo ou não, apesar do nosso time ser um time competitivo, no ataque a gente não tem repertório algum. Eu separei para vocês aqui os números dos últimos 10 jogos do Brasil. É um número bem preocupante. Dos últimos 10 jogos, apenas contra as seleções sul-americanas, o Brasil passou 2 jogos sem marcar gol. E o Brasil em 4 jogos marcou apenas 1 gol. Eu acho isso bem preocupante. Você fazer apenas 1 gol jogando contra Equador, você fazer apenas 1 gol jogando contra Peru, contra Chile, eu acho muito pouco. Como é que vai ser se você pegar, por exemplo, uma França que tem nomes muito melhores do futebol mundial na sua defesa, no seu meio, no seu ataque? Eu acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Eu já disse também em outros vídeos, tanto de análise quanto de convocação. A seleção brasileira é muito boa. Não adianta a gente dizer que a seleção é fraca porque ela não é. A gente tem na nossa seleção alguns dos melhores jogadores do mundo que atuam nos melhores times do mundo. O Casemiro no Real Madrid, o Vinícius Júnior no Real Madrid, a Alisson no Liverpool, o Neymar no PSG, o Marquinhos no PSG, o Thiago Silva no Chelsea. São jogadores que atuam no mais alto nível e estão habituados a jogarem contra também os melhores jogadores do mundo. Mas na seleção, o desempenho não consegue ser o mesmo, justamente pelo esquema tático do Tite. Isso de você priorizar muito a defesa é bem perigoso. Claro que por um lado, a defesa sempre foi o ponto forte do trabalho do Tite, a seleção não toma muitos gols, mas também não marca muitos gols, e eu acho que isso precisa ser repensado. Acho muito difícil o Tite tomar alguma atitude quanto a isso há poucos meses da Copa do Mundo, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar. Muitas vezes a gente acaba criticando individualmente os nossos atacantes, mas eles não têm a liberdade para que eles possam jogar o seu melhor futebol. É só vocês verem ontem. O Vinícius Júnior não teve liberdade, teve que ficar todo momento ajudando o Alexandro, que tem muitas dificuldades para marcar. O Rafinha mesmo muitas vezes estava isolado, o Matheus Cunha também. Eu não tô dizendo que a gente não pode ganhar a Copa do Mundo vencendo 7 jogos por 1-0. Claro que pode. Mas jogando como tá jogando, é provável que isso aconteça? Eu pelo menos acho que não. Até porque qualquer seleção que souber que é inferior à seleção brasileira, ela com certeza vai ficar numa retranca muito forte. Isso vale para a Inglaterra, que já fez isso em amistoso, isso vale para a Itália também. Então eu acho que o Tite teria que procurar uma variação tática, teria que tentar mudar o repertório. Porque com os jogadores que a gente tem, se eles tivessem liberdade, com certeza o Brasil ia ser um time que daria muito trabalho. Imagina a todo momento o Vinícius Júnior indo pra cima, o Neymar indo pra cima, o Rafinha, o Antony, não teria defesa que iria aguentar. Até porque, quando você pega uma defesa fechada, a melhor maneira de você quebrar essa marcação é ou você driblando, partindo para jogada individual, ou então tabelando. Mas os nossos atacantes não vão ter força para poder driblar e para poder tabelar se passarem a partida inteira correndo atrás dos laterais adversários.
Essa então é a minha análise atual do ataque da seleção brasileira. Eu acho que sim, o Tite tem uma grande influência nos desempenhos ruins, nos desempenhos bem abaixo da média do que poderiam fazer os nossos jogadores. Então coloca nos comentários se você concorda comigo, se você não concorda. Quero muito ver o que você pensa, porque vai ser importante para que a gente possa trocar uma ideia aqui nos comentários. Tá bom? Então, bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social, tá bom? Mais tarde tem outro vídeo aqui no canal, então fiquem ligados que vai ser um vídeo bem bacana, tá bom? Então é isso, pessoal, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Green Viner aqui, valeu, falou e fui!